foi sempre uma minoria. A maioria dos pastores sempre apoiou e admirou o nosso trabalho, embora poucos vivam essa realidade de colocar missões como uma prioridade. Mas a formação bíblica nos nossos seminários em São Paulo tem enfatizado bastante missões como a tarefa principal da igreja, enfatizando mais o lado do evangelismo da igreja local, mas também enfatizando bastante o aspecto missionário. Então, teologicamente, todos sabem que missões é prioridade, muitos manifestam esse desejo no seu discurso, mas tem realmente a dificuldade de colocar isso em prática. E a condução da igreja para essa visão? A condução da igreja dessa visão envolve um comprometimento total do pastor com missões, porque na igreja evangélica brasileira, marcada por uma cultura em que o líder principal ele reflete diretamente o que acontece nos seus liderados, na cultura brasileira isso acontece em todos os seus aspectos, em que o líder principal ele reflete nos seus liderados o que acontece. Nós vemos isso na cultura brasileira desde o futebol, em que o técnico é sempre o responsável e o líder principal da filosofia de trabalho do time, e até mesmo na política, em que as atitudes dos políticos elas determinam toda uma geração de políticos que seguem a linha do fulano, Beltrano e Ciclano, por exemplo, Brizola, Lula, FHC, Serra e outros políticos que fizeram uma legião de discípulos, eles seguem a cartilha dos seus líderes. E nós vemos isso também na igreja, de que a máxima que é dita que a igreja é um reflexo do seu pastor, né? O dito popular de que a igreja é a cara do seu pastor, é um fato na igreja evangélica brasileira, porque a nossa cultura ela é muito favorável a isso. E, de fato, a igreja reflete o entendimento e a visão do pastor. E não é fácil passar a visão missionária porque ela não é natural. O ser humano ele é etnocentrista, ele é antropocentrista por natureza. E ele tende a ter uma visão só no seu entorno. Ele pouco sabe, pouco se interessa do que acontece fora do seu contexto. Então, na igreja, é essa a realidade. Então, as pessoas se preocupam com o próprio bem-estar e não com a obediência à palavra de Deus. É um evangelho antropocêntrico, visa atender às necessidades. E missões não atende à necessidade de ninguém aqui, só atende lá. Então, missões tendem a ser esquecidas. O etnocentrismo é universal. Então, nós tendemos a valorizar e a nos preocuparmos apenas com o nosso povo e a medir tudo pelos valores da nossa cultura. E então nos esquecemos dos outros povos. E a tendência de enxergar só o local, eu vejo só o templo e a esfera de atuação da igreja local, gera uma grande dificuldade de se inculcar a visão missionária. Então, a visão missionária ela é como discipular um filho com os princípios bíblicos, ali em Deuteronômio 6, de 4 a 7, em que o pai tinha que ensinar o filho na beira do caminho, sentado, andando, inculcando os princípios da palavra de Deus. Então, é um processo longo e difícil. Então, nós que somos pais sabemos bem disso. Eu li o Novo Testamento inteiro, várias vezes para os meus filhos, desde bebês, orando com eles todos os dias, e ensinando a palavra
de Deus para eles todos os dias. Hoje minha filha mais velha lidera um GPL de jovens, minha filha mais nova lidera um GPL de adolescentes, meu filho mais novo de 15 anos lidera um GPL de adolescentes meninos, porque eles têm sido formados nesse trabalho ao longo de muitos anos. Assim também é a formação de uma visão missionária de uma igreja. Você tem que ensinar sempre. Então nós temos didaticamente e espiritualmente, que é a nossa responsabilidade, fazer isso. Então nós temos o momento missionário em todos os cultos da igreja. Em todos os cultos? Todos os cultos, que é um momento de informação, formação e oração missionária. Então, se passam informações do campo, né? vai se mostrando a necessidade da igreja estar participando dessa obra, né? A formação da visão missionária, e se fala então da necessidade específica do missionário, e a igreja ora no momento do culto e durante toda a semana, que tem aquela lista de pedidos de oração no boletim semanal. E paralelo a isso, em cada momento do ofertório, né, se fala do dízimo e da oferta missionária de fé, que é a estratégia principal de sustento financeiro em missões da nossa igreja. E todo o ofertório se fala do dízimo e se fala da oferta missionária de fé. E se dá oportunidade, periodicamente, com frequência, de irmãos darem testemunhos do que Deus tem feito nas finanças dele, através do seu compromisso de serem fiéis na oferta missionária de fé. Então, por exemplo, vários irmãos desempregados fizeram propósitos de darem um segundo dízimo para o reino de Deus, sendo dizimistas, porque o dízimo é para o sustento da igreja local. E a oferta missionária, 100% dela vai para missões. Então eles fizeram o propósito de darem 10% para o dízimo e mais 10% para missões, se conseguissem um emprego. Todos eles, são dezenas de pessoas que já passaram por essa experiência na nossa igreja, receberam empregos melhores do que eles tinham antes e, portanto, puderam serem fiéis a esse sustento, essa proposta de sustento de missões. Então, as ações, a constância é fundamental. Paralelo a essa constância, que é o trabalho principal, nós fazemos a conferência missionária anual, sempre com muita divulgação e com um preletor, e fazemos esse trabalho para a igreja. Mas isso não é o que forma a visão missionária. O que forma a visão missionária é o dia a dia. Perfeito. O senhor seguiu algum modelo de liderança pastoral? Alguém que o senhor fale assim, poxa, esse foi um modelo que alguém que me apontou uma luzinha, eu caminhei, depois eu fui descobrindo outras coisas, evidentemente a formação é mais ampla, mas alguém me serviu de luz. No início do meu ministério, quem foi a referência como pastor foi o Pascoal Piragini, que era pastor na época da Igreja Batista da Água Branca e que foi uma referência, porque ele foi meu professor de várias matérias e ele é muito carismático, então ele influenciou bastante os seminaristas daquela época, inclusive eu. Então ele foi o primeiro modelo assim, como pastor batista que eu tive mais próximo. E depois teve o pastor Russell Shedd, que foi meu professor de várias matérias, amigo pessoal, e que ele ensinou vários princípios de liderança e de vida, como um homem de Deus, que foi uma pessoa que ao longo dos anos que mais me influenciou pessoalmente foi o pastor Russell Shedd. Em termos de visão missionária e influência em missões, foi
de uma igreja, pastor com visão missionária de uma igreja missionária, que é responsável pelo meu chamado e pelo meu despertamento como líder em missões, foi o pastor Edson Queiroz, sem dúvida. Pastor, qual é o papel da família na definição da sua filosofia pastoral? Como é que isso casou, a família com aquilo que Deus tinha plantado no seu coração? Eu creio que, em primeiro lugar, o chamado é para a família. Deus, ele é onisciente, então, se ele tem um chamado para o pastor, necessariamente esse chamado tem que existir antes do início do namoro, né, na vida da esposa, que eu creio que ela também é chamada para o ministério. Eu não creio que a esposa acompanhe o chamado do marido, eu só creio que a esposa tem um chamado para o ministério, assim como o esposo, e são coisas individuais e essenciais para que o ministério funcione. Porque, como nós aqui de São Paulo dizemos, 90% do sucesso do pastor depende da esposa do pastor. Então, e eu vou além disso, porque eu creio que Deus não só chama o pastor, não só chama a esposa do pastor, mas ele chama a família do pastor. Então eu creio que a família é uma família vocacionada. Então, para o ministério. Não que meus filhos tenham que ter o chamado pastoral, mas eles têm que ter o compromisso com Deus que resulte, um compromisso com o chamado de Deus para a vida deles, que vai envolvê-los na obra de Deus, como meus filhos foram envolvidos, os três, desde pequenos, fruto desse chamado, do nosso ensino e da nossa oração, porque antes mesmo de nos casarmos, nós já orávamos por nossos filhos. Durante a gestação, todos os dias, nós oramos por cada um dos nossos filhos. Durante toda a vida deles, até hoje, todos os dias nós oramos por nossos filhos individualmente, e até os 10 anos, cerca de 10 anos de idade, eu li a Bíblia todos os dias com eles. Então, e minha esposa também sempre ensinou a palavra de Deus. E os três aceitaram a Jesus dentro de casa. Entre 4 e 6 anos de idade, os três aceitaram a Jesus conosco dentro de casa. Amém, pastor. Um pastor sem visão missionária é relevante? Não é relevante, porque ele não vai fazer o reino de Deus avançar. De fato, ele faz o reino de Deus aumentar o número de pessoas, mas não faz o reino avançar, porque o reino só avança quando ele conquista novas fronteiras que estão nas trevas, e as novas fronteiras só são conquistadas quando a igreja avança sobre os povos não alcançados. Isso é avanço do reino. O resto é só crescimento aonde ele já está, mas não é avanço de fato. Eu creio que a prioridade de Deus, do coração de Deus para a igreja, é a evangelização do mundo. E dentro da evangelização do mundo, a prioridade de Deus para missões são os povos não alcançados, aonde o evangelho de fato não chegou. Então nós temos como filosofia no nosso conselho missionário de alcançar os povos não alcançados. E a visão da igreja ela é missionária na sua essência, porque a nossa visão é bem simples: ganhar e discipular vidas, discipulando-as uma a uma, multiplicando os grupos pequenos nos lares uma vez por ano e enviando mais missionários às nações. Então, cada cristão é um sacerdote de Deus, porque nas casas, que somos uma igreja de grupos pequenos nos lares, que nós chamamos de GPLs, nas casas
todos podem exercer o sacerdócio, ganhar e discipular vidas,